Olá a todos, estamos aqui novamente com mais um episódio da nossa série sobre a prosperidade quântica e, na verdade, hoje o nosso quinto episódio, como eu havia falado no início da série, serão 10 episódios que se baseiam no livro de minha autoria que se chama As 10 Chaves da Prosperidade. Com esse episódio de hoje, então, nós estamos chegando à metade da nossa série. Espero que de alguma forma, né, essa série que nós estamos fazendo, ela esteja sendo benéfica a vocês e que esteja levando de algum jeito alguma melhora na forma de vida de cada um e no alcance dos seus objetivos e na realização de seus desejos. Então, hoje, na continuidade na série, nós vamos falar sobre a necessidade de abrir a mente. Como abrir a mente para novas oportunidades. Nós já falamos em episódios anteriores sobre modelos prontos de pensamento, usados normalmente na sociedade, que se repetem no seu trabalho, no seu meio de estudo, no seu meio familiar e até no círculo social com o qual você convive. O que nós devemos ter em mente é que nós podemos até ter alguma semelhança entre essas pessoas de convívio rotineiro, mas não podemos esquecer que somos seres únicos. E como seres únicos, né, dentro da nossa individualidade, cada um tem uma forma diferente de ver e encarar os fatos, os acontecimentos e a realidade da vida que o cerca. Os americanos têm uma frase, inclusive, que eles falam em pensar fora da caixa. As pessoas, em geral, conforme a criação que ela teve, o meio de convívio no qual ela se desenvolveu, a educação que recebeu e todas as influências que ela adquire e ela sofre durante todo o seu desenvolvimento de vida, equivale a como você pegar a pessoa e colocar ela dentro de uma caixa. Então, se nós analisarmos por esse lado, cada um de nós vive dentro de caixinhas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na escola, no seu meio de convívio social. Nós temos a tendência a repetir comportamentos que aprendemos com os nossos antepassados, né? Que os nossos pais nos transmitiram, que a eles foram transmitidos pelos nossos avós, e assim vai sucessivamente. Da mesma forma, na nossa carreira, na nossa profissão, nós temos tendência a repetir comportamento que nós aprendemos com os nossos primeiros chefes, com os nossos primeiros mentores, no início da nossa carreira. Muitas pessoas sofrem influência daquelas, né, de pessoas que elas admiram, de artistas, de programas que assistiram na infância. Então, tudo isso, de alguma forma, acaba influindo na formação da pessoa, no seu desenvolvimento, no seu comportamento e até mesmo na formação do seu caráter. O que a gente não pode esquecer é que não há como alcançar o progresso, como se desenvolver, sendo igual a todos. E assim acabamos sendo apenas mais uma pessoa no meio de tantas outras iguais. Então, você pode reparar que é o que acontece quando se segue tendências de moda, quando se segue tendências de comportamento. Você acaba sendo mais um no meio da multidão. E é claro que ninguém gosta e nem quer ser apenas mais uma pessoa no meio de tantas. Todos nós nascemos dotados de várias capacidades, de habilidades, de dons naturais. E todas essas características ou essas virtudes, elas vão se perdendo dentro do nosso interior e acabam sendo esquecidas, justamente por toda essa influência, essa carga de coisas que nós recebemos durante a nossa vida. E se não buscarmos o autoconhecimento, dificilmente nós vamos conseguir reencontrar essas características ou redescobrir essas características que acabam sendo anuladas e, como eu disse, se perdendo dentro de nós. Pense no seguinte: alguma vez você já parou para pensar que você pode estar dentro de uma caixa repetindo comportamentos, ideias, argumentos que você, na verdade, imita das outras pessoas?
Então, ao se descobrir como pessoa, você vai, vamos dizer, sair da caixa e ser diferente das outras pessoas. Porém, para que você faça isso, quando a gente fala sair da caixa, né, no termo figurado que nós estamos usando, não quer dizer simplesmente você colocar sua cabeça para fora e olhar para fora dela. Né? Quando nós falamos sair da caixa, nós estamos dizendo que é preciso abrir a sua mente, ampliar as suas ideias, a sua visão, enxergar tudo de uma forma como você não via antes. Como eu já falei várias vezes, é necessário que nós mudemos a forma de como vemos e encaramos a nossa realidade, se colocando como um observador dos nossos próprios pensamentos. O que equivaleria estar olhando tudo e observando de um ângulo diferente, fora da caixa. Então, dessa forma, é preciso que nós estejamos fora dessa caixa para perceber que a vida é capaz de nos proporcionar tudo e que cabe apenas nós querermos enxergar e aceitar as oportunidades. Tudo na sua vida depende da maneira como você vê o mundo, de como você cria a realidade, de como você enfrenta e como você encara cada situação que se apresenta em sua vida. Qualquer pessoa, por mais dura que ela possa parecer, ao desenvolver as suas habilidades naturais, abrir sua mente para uma nova realidade, para novas ideias, ela acaba se tornando automaticamente mais criativa. Ela passa a ter novas ideias, ela é capaz de promover grandes mudanças em seus conceitos, nos seus valores e, consequentemente, na sua vida e na sua realidade. Quando você abre sua mente, você passa a enxergar oportunidades que antes você não via, que às vezes estava ali na sua frente e você não percebia. E, consequentemente, você acaba atraindo novas experiências e uma nova perspectiva de vida. Você acaba ficando mais receptivo a novas ideias, a novas crenças. Você passa a buscar e conviver histórias diferentes. Você passa a viver uma nova situação. Você muda, inclusive, o seu estado e o seu conceito mental. Muitas pessoas agora devem estar, inclusive, se perguntando como fazer isso. Existem várias formas de fazer ou de práticas que você pode usar para abrir a sua mente e conseguir enxergar a sua vida sobre um outro aspecto, sobre um novo ponto de vista. O primeiro passo que você deve dar é começar a duvidar e questionar suas próprias opiniões. Identificar nessas opiniões o que realmente é válido. Explorar novas culturas, novas perspectivas, novas ideias. E hoje em dia, inclusive, tudo isso é muito fácil. Né? Com a internet, por exemplo, você não precisa ter dinheiro para viajar ou para ter uma vida social mais constante, para acessar novas pessoas, para conhecer novos círculos sociais, acessar novas culturas, novas ideias. Você pode usar parte do seu próprio tempo, o tempo que você passa aí curtindo gatinhos, né, rindo de memes, ou passando corrente, como muitos ficam fazendo nas redes sociais. Você pode usar parte desse tempo para conhecer pessoas novas, para acessar novos conceitos, para interagir com novas pessoas, buscar novos conhecimentos e, consequentemente, acredite se quiser ou não, você com isso vai estar adquirindo cultura. Sim, cultura, porque a cultura ela não se obtém só em museu, em escola, em livros complexos ou em leitura. Cultura, na verdade, é trabalhar o seu intelectual. E é obtida através da diversidade de opiniões, da diversidade de valores, do acesso a novos conceitos. E tudo isso você só vai conseguir obter interagindo com pessoas diferentes, acessando outros círculos de pessoas, tendo novos círculos de relacionamento, além do que você tem. Consequentemente, com isso, você vai estar tendo acesso a novos pensamentos, a valores diferentes daqueles que você já teve. E com isso você passa a ter uma nova percepção dos seus próprios valores. O segundo passo é mudar as suas crenças.
descobrir de onde vêm os seus conceitos. Todo mundo chega a determinada opinião por conta própria, claro. Parte por influências externas, mas dentro dos seus próprios conceitos, dos conceitos que você criou. Então, é muito importante que você reflita sobre essas coisas. Veja no que você realmente acredita. Pense da seguinte forma: dentro de cada situação ou de um conceito, se faça a pergunta: por que eu acredito nisso? Se a resposta tiver a ver com o conceito de alguma outra pessoa, ou se não fizer nenhum sentido, é sinal que isso não se identifica, não está diretamente relacionado a você. Então, como eu costumo dizer, faça uma relação. Coloque pelo menos 3 questões diferentes que expliquem o porquê você acredita em determinada coisa, ou tem determinada crença, né, ou se comporta de uma determinada maneira em uma determinada situação. Um exemplo muito comum que eu gosto de citar: todos nós somos criados aprendendo que a prosperidade, a riqueza e também a realização pessoal só é obtida através de muito trabalho, de muito sacrifício, né? Todos nós, desde crianças, escutávamos nossos pais, avós, falando: olha, se você quer ter alguma coisa, quer ser alguém na vida, você tem que trabalhar muito, você tem que se sacrificar muito. Então, esse é um conceito, por exemplo, que as pessoas trazem como herança, mas que na verdade não representam o próprio conceito da pessoa. Então, pensa da seguinte forma, né, para entender se esse realmente é um conceito seu. Você conhece alguém que conseguiu se realizar e se sentir uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, só porque trabalhou e se sacrificou muito? Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém. Pelo contrário, a maioria das pessoas que eu conheço com esse pensamento só acumulou um monte de frustração, de mágoa e de decepções na sua vida. Outro exemplo muito comum que as pessoas guardam, inclusive usam para justificar, né, as suas dificuldades em alcançar seus objetivos e mesmo os seus fracassos, né, considera até uma fuga, são os privilégios sociais. O que eu mais ouço das pessoas que me procuram quando querem uma consulta numerológica, quando fazem um estudo numerológico ou durante uma terapia quântica, o que mais as pessoas falam é que elas não alcançaram as coisas porque não tiveram oportunidade, e que fulano ou pessoas conhecidas do seu meio são privilegiadas, por isso elas são bem-sucedidas, porque puderam estudar, porque a família alguém tem influência. Eu mesmo já escutei muito isso. Muitas pessoas falam para mim, às vezes até pessoas que vêm consultar com a gente nas consultas numerológicas, nos estudos, falam: não, você fala isso porque você é um privilegiado, você se formou engenheiro, você teve estudo, você, né? Na verdade, tudo isso é conformismo, tá? Isso é uma forma da pessoa fugir da sua própria incompetência. Alguma vez você já parou para pensar que pessoas que têm grandes oportunidades, elas tiveram essas oportunidades porque souberam ver a oportunidade que se apresentava e na hora que ela se apresentava, e não porque teve sorte ou algum privilégio? Correto? Eu nunca acreditei em sorte. Na verdade, as oportunidades estão na sua frente, muitas vezes. Só que com esse conceito, com esse conformismo que as pessoas criam, que, como eu falei, vem sendo adquirido, né, de geração a geração, elas acabam ficando cegas e não vendo que, na verdade, a cegueira não é não enxergar, né? Não querer ver também é um tipo de cegueira. E com isso as pessoas acabam perdendo muitas oportunidades e deixando que a vida passe e se lamentando constantemente. Note o seguinte: você não precisa mudar suas ideias, de analisar os seus pensamentos e suas crenças. Não é disso que eu estou falando, tá? O que eu me refiro é o simples fato de você abrir a sua mente, analisar novas perspectivas. Esse é o primeiro passo para você perceber se suas opiniões e conceitos condizem com a sua vida, com a sua realidade e principalmente com os seus desejos. Você não tem que ter medo de entender aquilo que realmente ele representa como pessoa, que expressa a sua individualidade,
E principalmente, você não tem que ter medo em admitir, falando o português correto, que você estava bitolado mesmo, certo? Vendo a sua realidade com uma perspectiva errada. Isso não é vergonhoso, não é nenhuma decepção. Vergonhoso e decepcionante é você ter medo de admitir que muitos dos seus valores e dos seus pensamentos estão impedindo o seu progresso, sua realização, a sua felicidade, o seu desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas tem opiniões que lhe foram impostas. O que normalmente normalmente é comum, é normal isso em todo ser humano. Burrice é você manter a sua visão restrita a valores que não lhe representam, que de nenhuma forma expressam suas reais necessidades pessoais, não querer abrir sua mente para uma nova realidade, para novas descobertas que vão acabar trazendo, inclusive, situações mais adequadas às suas necessidades e às suas realizações, seja pessoal, afetiva, sentimental, independente do aspecto que nós falamos. Com isso, o terceiro passo, nós chegamos ao impasse, que é o quê? Enfrentar os seus medos. Isso é uma coisa que as pessoas temem muito e que geralmente é um dos principais motivos dos atrasos que as pessoas sentem, sofrem na sua existência. Então, como você faz isso? Faça uma relação do que você tem medo. E eu não estou falando de coisas figurativas, tá? De bicho-papão, fantasma, dessas coisas. Eu estou falando, na verdade, sobre medos que impedem a sua realização pessoal, a sua felicidade, como, por exemplo, o medo da pobreza, o medo da solidão, né? O medo de... muitas pessoas sofrem pela necessidade de aceitação, elas têm um comportamento corriqueiro, o comportamento imitativo por medo de serem rejeitadas pelas pessoas. É desse tipo de medo que eu estou falando, tá? Todo aquele tipo de medo que de alguma forma impeça a sua realização pessoal ou que lhe traga sofrimento e dificuldade no seu dia a dia. Reflita sobre a falta dos seus relacionamentos ou os exageros que você cria na sua mente, tudo aquilo que você usa para justificar determinados comportamentos, para justificar algumas de suas atitudes e principalmente das suas decisões. Um exemplo comum, né, hoje em dia, por exemplo, o maior medo que as pessoas têm é o medo de perder o emprego. Né? A maioria das pessoas sofrem com esse medo. Agora eu pergunto, tirando, é claro, a situação que o país vive, a situação econômica da empresa, mas isso é uma coisa que já vem de longe. Agora eu pergunto, por que você tem medo de perder o emprego? Se você cumpre corretamente com a sua função, se você é eficiente no seu trabalho, se você é cooperativo, se você é uma pessoa que desenvolve as suas atividades corretamente, certo? Você nunca vai ser mandado embora do seu emprego. É lógico, a menos que a firma feche alguma coisa. Mas aí nós estamos falando de outro conceito, correto? Por outro lado, se você não for uma pessoa eficiente, uma pessoa que atenda às necessidades do seu cargo, da sua função, então aí você tem que mudar o seu comportamento, já é outra coisa, certo? O que eu me refiro é que a maioria das pessoas tem medo de perder o emprego. Por quê? É o medo da pobreza. Né? A pessoa está com a sua carreira bem desenvolvida, está galgando cargos melhores, posições melhores, mas está sempre com aquele medo. Justamente por quê? Por ter medo de não cumprir, não ter como suprir as suas necessidades, correto? Se você fizer essa análise, você vai ver, né, esse é um exemplo que eu dei, mas se você analisar no geral dos seus medos, a maioria de vocês vai entender que a maior parte dos seus medos são infundados e você vai acabar eliminando um monte de preocupações e pensamentos desnecessários que ocupam a sua mente e te tragam um sentimento ruim, algum tipo de desconforto e acabam gerando uma realidade negativa em sua vida. Correto?
O quarto passo é prestar atenção às suposições que você faz constantemente, né? Supor ou imaginar é o principal fator que mantém a pessoa presa aos velhos conceitos, a velhos sentimentos, né? E elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E essas suposições, na verdade, elas passam a ser um grande problema quando elas fogem do controle e acabam nos induzindo a decisões erradas ou a decisões precipitadas, principalmente quando essas decisões são necessárias diante de situações que se apresentam de forma inesperada, né, de alguma forma aleatória e que necessite de uma decisão rápida ou de uma atitude rápida e prática, e fazem com que sua vida se torne um círculo vicioso, onde tudo passa a se repetir ciclicamente, exatamente da mesma forma como aconteceu. Então faça o seguinte: sempre que uma situação se apresentar, pensa primeiro, o que eu sei sobre essa situação? Não haja por impulso ou não haja de uma forma rotineira como sempre fez. Pense como você está encarando essa situação, a forma como você está vendo. Será que você faça a seguinte pergunta: será que eu estou vendo pelo lado correto? Procure pensar como alguém que não estivesse envolvido na situação. Pense qual o fundamento você está usando e tomando como verdade nas suas decisões ou diante de decisões que você toma perante uma situação, e como essa situação interfere na sua realidade, correto? Seja racional, reflita friamente, sem fazer nenhum tipo de suposição ou com base em situações já vividas e nos resultados obtidos. Um grande erro que eu escuto da maioria das pessoas é dizer: eu sempre fiz assim, então não é porque fez errado a vida inteira que está certo. Concorda? É como dizem, errar é humano, persistir no erro é burrice. Eu não estou falando que vocês estejam tomando todas as suas decisões na sua vida errada. O que eu estou falando é que você precisa analisar e ver a forma como você está decidindo e tomando as suas atitudes. Peça opinião para outras pessoas. Em geral, as opiniões se baseiam nas experiências vividas por cada pessoa. Mesmo que ela não tenha vivido aquela situação, mas ela tem como se balizar para dar uma opinião a você diante de uma situação semelhante que a pessoa viveu. É muito importante que você lembre, inclusive, que cada pessoa tem seu próprio conceito, os seus próprios valores. E como eu falei lá no começo, mesmo que todas sigam uma tendência, correto? Cada um, de alguma forma, teve uma cultura diferente, uma criação diferente. E dessa forma, não vão ter a mesma visão que você sobre o assunto, correto? Porém, o que você faz? Escute as opiniões, mas tire suas próprias conclusões, que nós chegamos ao que seria o quinto passo, que é avaliar os seus pensamentos. Você pensa, você age e decide com base nas suas crenças, nos seus valores. E isso pode te levar a erro nas suas decisões e nas suas atitudes, na escolha das suas oportunidades e até mesmo impedir que você perceba uma oportunidade que se apresenta ali na sua frente, correto? A forma como você pensa a respeito das coisas, como você se comporta diante das situações, pode levar você a erros, impedindo que você aproveite muitas oportunidades, mesmo que você se sinta uma pessoa realizada, certo? Se você analisar e mudar os seus conceitos, você pode ser ainda mais realizado. Para evitar, na verdade, que você enfrente dificuldades desnecessárias, pense nas coisas, procure perceber aquilo que lhe remete a velhos pensamentos, a velhos valores, a conceitos dos quais você quer se livrar, que pode, inclusive, induzir você a cometer algum tipo de erro. O que seriam aqueles pensamentos que aparentemente tornam tudo uma catástrofe, ou que acabam lhe vitimizando. Todo esse tipo de pensamento ele deve ser evitado.
bem como a tendência a generalizar tudo, né? Quando eu digo generalizar, é aquele pensamento onde a pessoa, dentro de cada situação, ela acaba generalizando dentro de um conceito global, sem distinguir aquilo que realmente é o que dentro da situação. Pensamentos que levam a rotular tudo, né? Tentar adivinhar é um grande erro. A maior parte das pessoas tenta adivinhar o que as outras pessoas pensam, principalmente o que elas pensam a seu respeito. O outro erro comum que as pessoas cometem é tentar prever o futuro ou tentar adivinhar a reação de alguém ou o pensamento que alguém tem a respeito de si ou a respeito de alguma coisa que está fazendo, correto? Então, esses são erros que devem ser evitados. Por isso que você deve avaliar seus pensamentos, porque tudo isso vem de conceitos que você foi adquirindo e, como eu já disse e repito, não necessariamente lhe representam. Principalmente aos pré-conceitos. Tá? Então, aí nós chegamos agora no 6º passo, que é você estar aberto a novos conceitos. O que é preconceito, na verdade? É você ter uma ideia formada de algo sem conhecer aquilo. E com base nisso, você toma atitude, você tem comportamentos baseados muitas vezes em coisas infundadas. Não é via de regra, mas em geral a religião é muito importante na formação das crenças da maioria das pessoas. E da mesma forma que ele é importante, ela também enraiza muitos conceitos, muitos dogmas religiosos que acabam se refletindo em suas atitudes, nas suas nas decisões que você toma, certo? E não porque eu esteja criticando e não tenho nada contra religião. Também não estou dizendo que você não deva ter uma religião, certo? Você pode participar de cultos, de comemorações, de qualquer coisa que você entenda ser melhor para você. O que eu quero que vocês entendam é que você não deve ficar limitado a dogmas, a conceitos religiosos. Você precisa estar aberto a buscar e conhecer novos conceitos, novos valores, buscar novas perspectivas e principalmente explicações para suas dificuldades, para todos os obstáculos que você enfrenta, correto? E que surgem no seu caminho constantemente. Ao que me refiro é que as pessoas têm uma atitude conformista, onde é muito mais fácil, quando as coisas não dão certo, isso que a gente escuta muito, falar assim, não, é porque Deus quis assim, ou porque Jesus, ou sei lá que santo quis assim, mas tem uma coisa melhor guardada para mim. Deus não quer nada, Deus quer que você progrida, Deus quer que você tenha sucesso, se sinta uma pessoa feliz e realizada, e que você cumpra com o seu caminho evolutivo principalmente. Então, quando as coisas não dão certo, analisem o porquê, busquem uma forma plausível, ouça a opinião das pessoas, certo? Para você entender isso, avalie outras crenças, entendam o conceito de cada uma delas. Como eu disse já logo no começo, né, nós citamos, você tem que conhecer novas culturas e aprender a tirar suas próprias conclusões. Você não pode permitir que a sua felicidade esteja limitada por conceitos que muitas vezes você nem mesmo acredita. A maior parte das pessoas seguem conceitos dogmáticos, religiosos é um exemplo que mais afeta, mas vários conceitos que ela nem sabe por que segue. Ela segue porque alguém falou que é assim, ela foi criada daquela forma e com isso aquilo acaba se tornando para ela uma realidade e uma determinação, correto? Então, no 7º passo é o quê? Descobrir novas coisas. A melhor forma de você descobrir as coisas é lendo, né? Você explorando pontos de vista novos, entendendo as contrariedades, as divergências, tentando associar o que as experiências da sua vida e do seu dia a dia lhe trazem de benefício e de que forma elas lhe são prejudiciais. Pesquise sobre assuntos que você não conhece, independente
de você ter interesse ou não. Eu volto a falar, hoje com a internet é possível você buscar qualquer tipo de informação. É claro que eu não preciso dizer que você tem que verificar se é de fonte confiável, né, ou se é coisa realmente fundamentada, porque da mesma forma nós encontramos de tudo na internet. Mas, voltando ao nosso conceito, através da internet você pode explorar vários assuntos. Repito, mesmo aqueles que não são tanto do seu interesse. Por quê? Porque muitas vezes um assunto que não é do seu interesse, ele traz um conhecimento, ele traz uma informação que vai facilitar a sua vida, que vai, às vezes vai esclarecer conceitos que você nem entendia porque o seguia. Começa com coisa básica, segue a Wikipédia, vê tutoriais no YouTube, né? E você vai ver que você vai acabar se surpreendendo, que vai descobrir muitas coisas e, consequentemente, você vai até, por vezes, encontrar novas habilidades, novos dons que você, às vezes, e principalmente interesses que você sequer sabia que tinha. Eu só repito, tá? Busquem fontes confiáveis, cuidado com o que vocês buscam no Google, porque tem coisas corretas e tem um monte de besteira, correto? O oitavo passo é você bloquear ou mudar os seus sentidos. Isso pode parecer uma besteira, tá? Falando assim de imediato. Mas, na verdade, quando você se privar de algum dos seus sentidos, né? Audição, visão, tato, ou você muda a forma como você usa, você acaba obrigando o seu cérebro a entender uma nova perspectiva, a se adaptar a uma nova situação que ele não está acostumado. Veja bem, tudo que você faz, se você joga, por exemplo, futebol, tênis, determinado esporte, à medida que você pratica, você fica melhor. Por quê? Porque o seu cérebro se condiciona. Então, por exemplo, no caso de quem joga tênis, você não tem que pensar como você vai bater na bolinha, você não vai calcular a velocidade, o ângulo que vem a bolinha. O seu cérebro vai gravando tudo isso, certo? Ele vai automatizando isso de acordo com conforme você vai jogando e vai tornando isso rotineiro no pensamento. Então é um pensamento automático. Da mesma forma que num esporte, num jogo de videogame, que o cérebro se condiciona, ele passa em tudo na sua vida a ter coisas pré-programadas, correto? Quando você se priva de um dos sentidos, automaticamente o cérebro não pode mais agir dentro daquela programação. Então ele é obrigado a buscar uma adequação, uma nova situação. Ou seja, você sai do piloto automático e automaticamente o seu cérebro é obrigado a começar a funcionar. Você passa a perceber uma nova realidade. Um exemplo, um exercício até que eu costumo dizer, faça o seguinte teste. Pega um filme que você já assistiu e coloque esse filme para você reassistir só ouvindo. Tire a imagem, ouça só o som. E tenta criar as situações que acontecem nesse filme, baseado nos sons, nas falas do filme. Tenta criar as situações, se focar nos detalhes, criar mentalmente as imagens desse filme apenas ouvindo o som. Isso pode parecer coisa de pessoa louca, tá? Mas na verdade você vai perceber como você cria a sua própria realidade e como forma as coisas na sua mente, correto? Você vai ver como você é capaz de mudar a sua realidade. Depois faz o seguinte, vamos agora no princípio contrário. Pega um filme que você nunca assistiu e simplesmente ouça, sem ver a imagem. Crie da mesma forma que eu falei anteriormente, tenta criar mentalmente a realidade desse filme, as situações. Depois que acabar o filme, assista ao mesmo filme com o som e com a imagem. Veja a diferença entre a realidade que você criou na sua cabeça e a das cenas reais do filme, certo? Eu repito mais uma vez, isso pode parecer bobagem, pode parecer coisa de gente louca, mas é exatamente dessa forma que você cria a sua realidade e que você baseia toda a sua existência. Lembre-se que na sua vida o que vai acontecer no próximo segundo é
não é como o filme que já está gravado, que você vai colocar lá na sua TV a cabo, ou no seu Blu-ray, no seu DVD, e já está lá. Você vai criar. Então, da mesma forma, por isso que eu falei, procure assistir só ouvindo e criando as cenas, porque essa é a mesma forma com que você cria sua realidade, é a mesma forma no que se baseia toda a sua existência, tá? Fora isso, há várias outras experiências que você pode fazer, certo? Se você é destro, você pode tentar começar a escrever com a mão esquerda, ou se você é canhoto, você tenta escrever com a mão direita. Você pode mudar a sua rotina, você pode fazer coisas diferentes do usual, sei lá, tenta digitar, por exemplo, com o pé. Parece brincadeira, mas se você começar a fazer isso, você vai perceber que o seu cérebro começa a mudar, ele é obrigado a raciocinar. Em resumo, faça qualquer coisa que lhe obrigue a mudar a forma de raciocinar, a forma de pensar. Quebre os padrões de raciocínio e de pensamento. Faça seu cérebro pensar e obrigue a manter a sua mente criativa, a se adaptar a novas situações, a entender as novidades e principalmente aceitar as novidades. Na verdade, esses 8 passos nada mais são do que um exercício para que você aprenda a acreditar, correto? Acreditar é uma coisa muito importante. Como eu falei, nós estamos agora no nosso 5º episódio, na metade da nossa série. E é claro que se vocês que chegaram até aqui, é porque de alguma forma, mesmo sem perceber, já abriram a sua mente para alguma coisa nova, né? Para novos conceitos, para novos desafios, ou se ainda não conseguiram, é porque estão dispostos a tentar, correto? É muito importante que você mantenha o foco, principalmente continue mantendo sua mente aberta, porque quando a gente fala em abrir a mente, né, na verdade, buscar essas novas perspectivas, vocês veem que não é tão difícil. O difícil é você manter ela aberta e disposta, né, sua mente, no caso, a aceitar os novos desafios, aceitar novos conceitos. Agora, nesse ponto que nós estamos da nossa série, você já deve ter percebido que a nossa existência não é um caso fortuito, né? Não é uma questão de sorte. Nós vivemos em um mundo regido por códigos que se repetem, se combinam e são receptivos a permitir que você faça suas próprias combinações, tornando tudo mais previsível. A maior dificuldade que todos nós temos é aceitar e acreditar que detemos uma força tão grande que é capaz de realizar todas as nossas necessidades. Muitos conseguem entender isso, conseguem entender e visualizar, mas não conseguem acreditar. E isso é uma coisa clara, que algo só existe a partir do momento que você acredita nela. Então, por vezes, acaba se tornando uma luta interna, que te desafia não só nos seus conceitos, mas também nas suas convicções. Então, eu queria, inclusive, deixar um ditado que muitas pessoas conhecem, e é um termo muito usual, inclusive, que diz que para que você convença alguém de qualquer coisa, é preciso que primeiro você esteja convencido a si mesmo. Aquilo que você tinha como real passa a existir, passa a contar, na verdade agora passa a fazer parte do seu conhecimento, do seu entendimento, por questão de um conhecimento que alguém já tinha e que você não tinha até esse momento. Então é muito importante que você abra a sua mente, você se convença e acredite, na verdade, né? Se convença de uma vez por todas que foi lhe dada a habilidade de criar. E para ficar mais fácil e encerrar esse episódio, como eu faço em geral em todos os episódios, crie o seguinte pensamento rotineiro e repetitivo na sua mente. Faça isso quando você levanta, durante o dia ou a cada momento que você puder.
eu tenho uma força criadora capaz de suprir a todas as minhas necessidades. Correto? E com isso encerramos o nosso episódio de hoje. Agradeço, como sempre, a atenção de todos e o tempo de vocês. E até a próxima sexta-feira com o nosso 6º episódio da série A Prosperidade Quântica. E lembrando, aqueles que tiverem qualquer dúvida e quiserem qualquer tipo de informação, pode entrar em contato no e-mail que está passando aqui embaixo, que é eunc@eunc.com.br. Obrigado a todos e até a próxima semana.